Olá, alunos e alunas. Vamos estudar porcentagem para dar condições de vocês conseguirem resolver os exercícios desse assunto. Porcentagem nada mais é que é uma razão, é uma fração de denominador 100. Tá? Denominador é o número de baixo de uma fração e o numerador é o número de cima. Então são frações cujo denominador, ou seja, o número de baixo, é 100. Por isso que a gente fala porcentagem, por 100, por cento. Então são frações cujo denominador, cujo número de baixo é o número 100. Então vou dar uns exemplos aqui de porcentagem. Às vezes a gente pode chamar de razões centesimais, ou então taxas centesimais, taxas percentuais também a gente pode chamar, ou simplesmente de porcentagem. Então aqui, ó, isso aqui 3%, né? Isso aqui é uma razão centesimal. 40%, outra razão centesimal. Mas a gente não costuma indicar assim a porcentagem. A gente coloca um símbolo para representar o porcento, né? É assim, ó, 3 sobre 100, a gente coloca 3%, a gente coloca esse símbolozinho aqui, ó. Então fica 3%, a gente não coloca em forma de fração, a gente coloca representado, indicado por esse símbolo, que é o símbolo de porcentagem. Então 3 sobre 100, 3%, a gente escreve assim. 40%, 40 sobre 100, essa fração cujo denominador é o número 100, é uma razão centesimal, ou simplesmente porcentagem. A gente escreve assim, ó, 40%, 40 sobre 100. Bora resolver exercícios que a gente vai entender melhor aplicando porcentagem na resolução de exercícios. Então tá aqui, ó. Primeira questão, calcule, letra A, 3% de 200. 3%, como eu falei, é uma fração cujo denominador, ou seja, o número de baixo, é o número 100. Então, 3% eu escrevo assim, ó. 3% por 100. O D em matemática é multiplicação. Então, 3% de 200 é 3% vezes 200. Pronto. É só multiplicar 3%, 3 sobre 100, vezes 200. Nessa multiplicação, eu posso cortar o zero de baixo com o zero de cima. 0 embaixo e 0 em cima. Então, sobrou 3 vezes 2 é 6, dividido por 1 de baixo, deu 6. Então, 3% de 200 é 6. Bora fazer a letra B agora. 40% de 120. 40% eu escrevo assim, ó. 40%. 40 sobre 100. 40% de... O D é multiplicação. 40% de 120. Eu posso cortar o zero embaixo e o zero em cima, né? Então, vou cortar o zero aqui em cima, o zero aqui embaixo. Tem mais zero em cima e embaixo para cortar. Zero em cima, zero embaixo. Sobrou o quê? Sobrou, em cima sobrou o 4 e o 12, e embaixo sobrou o número 1. 4 vezes 12 é 48. 48 dividido por 1 dá 48. Portanto, 40% de 120 é 48. Então é assim que se calcula a porcentagem. É só eu colocar a porcentagem em forma de fração e multiplicar por um número. Tá? É bem simples. Olha aqui a segunda questão. Vamos fazer a segunda questão. Em forma de problema. Diz o seguinte. Um vendedor tem 3% de comissão nos negócios que faz. Qual sua comissão numa venda de R$ 3.600? Então ele tem 3% em cada venda que ele faz. Ele fez uma venda de 3.600. A pergunta do problema é qual é a comissão desse vendedor. Então tem que calcular 3%
de 3.600. Quando eu for fazer cálculo, não precisa colocar vírgula 00, 3.600,00. Isso é notação em dinheiro. Quando eu for fazer cálculo, eu coloco só assim, ó, 3.600 mesmo. É mais fácil para fazer o cálculo. 3% é 3 sobre 100. O D é multiplicação. Então é 3% vezes 3.600. Antes de fazer qualquer coisa, eu vejo se dá para cortar 0 em cima e 0 embaixo. Daqui, ó. 0 aqui, em cima, 0 embaixo. Tem mais 0 para cortar? Tem. 0 aqui em cima, 0 aqui embaixo. Sobrou 3 e o 36 e o 1 embaixo. 3 vezes 36, vou fazer a conta bem aqui. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então deu 108. 3 vezes 36 é 108. Dividido pelo 1 de baixo, dá 108. Portanto, a resposta, ele vai receber de comissão, notação em dinheiro, R$108, que é 3% de 3.600. Vamos fazer aqui a terceira questão. Então, a terceira questão diz o seguinte: por quanto devo vender um objeto que me custou R$70 para obter um lucro de 30%? Então, primeiramente, eu vou calcular 30% de R$70, para eu poder primeiro saber o lucro. Depois eu vou ver quanto eu devo vender esse objeto para obter esse lucro. Primeiramente, vamos calcular 30% de R$70. De 70. 30% a gente escreve assim, ó, 30 dividido por 100. D é multiplicação, então 30% vezes 70. Antes de qualquer coisa, eu vejo se tem 0 em cima e 0 embaixo para cortar. E tem, ó, 0 em cima, 0 embaixo. Tem mais outro 0 aqui em cima, 0 aqui embaixo. 3 vezes 7, 21, dividido por 1 de baixo, é 21. Não é essa a resposta. Então, 30% de 70 é 21. Mas ele pergunta o seguinte: por quanto devo vender um objeto que me custou R$70 para obter um lucro de 30%? A gente já sabe que 30% de 70 é R$21. Então, 30% de R$70, que foi o valor do objeto que ele comprou, dá R$21. Aí ele quer obter um lucro de R$21, um lucro de 30%. Então eu vou fazer 70 mais 30% de R$70, que é 21, que dá 91. Então eu vou ter que vender o objeto por R$91 para obter um lucro de 30%, que é R$21. Resposta é R$91. É essa aqui que eu vou ter que vender o objeto para obter um lucro de 30% do custo, 30% de R$70, que foi o valor que custou o objeto. Eu vou ter que vendê-lo por R$91. É isso.